Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai ver a segunda parte do nosso assunto sobre pronomes possessivos. Então, a primeira parte já foi gravada, já foi postada algum tempo atrás. Hoje vamos fazer a parte 2. E para não ficar enrolando aqui, eu não vou repetir algumas informações que eu já falei na parte 1. Por isso, caso você não tenha assistido a parte 1, eu recomendo que você vá lá e assista primeiro, antes de começar a assistir esta aula aqui. Combinado? Então, se você já assistiu a parte 1, perfeito, fique aqui comigo. Se você ainda não assistiu, vai lá e assista e depois volte aqui, ok? Eu acho que, no geral, esse tópico é um pouquinho mais avançado já, não é para, talvez não seja para as pessoas bem no comecinho, eu acho que já é melhor saber alguma coisa de polonês antes de entrar neste assunto aqui. Mas se você estiver começando e quiser muito ver esse tópico, tá tudo bem, fique aqui comigo, vamos passo a passo explicando. Ok, eu acho que então podemos já partir para a nossa aula. Deixa eu mostrar aqui a minha tela para você. Ok? Então, sem mais falar aqui sobre este assunto, vamos partir para a nossa aula. Como você consegue ver aqui, vamos começar pela palavra nasz, né? Dá para ver aqui um pouquinho. Nasz significa nosso. E é isso que a gente vai focar hoje. No geral, nos pronomes possessivos do plural, ok? A gente viu do singular na aula anterior, então da palavra eu, da pessoa eu. A gente viu como se fala meu, minha, minhas, meus. Da palavra você, então seu, sua também. E das palavras das pessoas ele e ela. Então, como se fala dela e como se fala dele. Como se fala dele e dela. E hoje a gente vai focar no plural. Então, como são os pronomes possessivos da palavra nós, então como vamos falar nosso, nossa, nossos, nossas, da palavra vocês, então como falar de vocês, e também como falar deles e delas, ok? Então é esta outra coluna, quando a gente sempre faz isso, né? Divide em singular e plural, a gente se foca no plural hoje. Então, primeira pessoa do plural, segunda e terceira, né? Nós, vocês e eles, elas. Esse vocês eu sei que vem, na verdade, daquela terceira parte, que antes era vós, mas hoje em dia é vocês. Ok. E da mesma forma também que a gente fez na primeira parte, primeiro vamos ver aqui as tabelas com as palavras só e depois vamos passar a ver as frases. Vamos ver essas palavras que a gente vai aprender aqui no começo. A gente vai ver essas palavras aplicadas já nas frases. Combinado? Vamos então. Ok, primeiro temos aqui nasz. Nasz significa nosso. Nasz é nosso. E o que acontece? Estou pensando aqui. Eu sei que entre os descendentes de poloneses, então as pessoas que têm ascendência polonesa, muitas dessas pessoas são religiosas. Então, por exemplo, o que pode acontecer é que você conheça a oração Pai Nosso em polonês. Não sei se você se lembra ou não, mas em polonês ela começa Ojcze, Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, que é literalmente Pai Nosso, já falando com Deus, já falando com esse Pai, ok? Por isso temos Ojcze e não a palavra Ojciec, como você talvez conheça. No geral, Pai, qualquer, ok? Pai, no geral, a palavra Pai em polonês é Ojciec. Mas quando a gente está falando com o Pai, pode ser com o nosso Pai ou com Pai no sentido de Deus, quando a gente está se referindo a ele, está falando com ele, a gente fala ojcze, porque é o vocativo, ok? Isso vem aqui da declinação. Mas eu não queria me focar nisso, nesse ojciec e ojcze. O que eu queria mostrar aqui é que esse nasz é nosso, ok? Então, ojcze nasz
e depois vai, któryś jest w niebie, em português, Pai Nosso que estás nos céus. Esse nasz aqui, Ojcze Nasz, é Pai Nosso. Então, aqui você pode fazer uma relação para memorizar melhor, tá bom? Então, nasz é nosso, né, para as palavras masculinas. Depois temos aqui, nasza é nossa, então é para as palavras femininas. Nasza é nossa. Então, por exemplo, nasza mama seria a nossa mãe, nasza siostra, a nossa irmã, etc. Nasza ojczyzna, a nossa pátria. E assim vai. Depois temos aqui nasze. Não sei se você se lembra, mas eu já tinha explicado que essa terceira palavra aqui, nasze, essa terceira forma, é para as palavras neutras em polonês, ok? Então, podemos ou traduzir como nosso ou como. E agora, como se fazia esse símbolo? Vamos fazer assim, nosso ou nossa, para as palavras neutras, né? Mas como em português não temos palavras neutras, eu traduzo assim, ok? Mas é para as palavras neutras em polonês. Então, nasze mais a palavra neutra, por exemplo, nasze lusterko, lusterko é espelhinho, nasze dziecko, a nossa criança, o nosso filho. Sem falar se é um menino ou menina, a gente pode falar nasze dziecko, tipo nasza, como se fosse nossa criança, tá? Então, nasze é nosso ou nossa, dependendo do contexto em português, da tradução, mas nasze é para as palavras neutras. Depois temos de novo nasze, e neste caso nasze significa nossas ou nossos, como eu tinha também mencionado já na primeira parte desse tópico dos pronomes possessivos. Nasze significa nossas, então, por exemplo, nossas irmãs, nossas garrafas, nossas amigas, quanto também, às vezes, significa nossos. Por exemplo, se fosse uma palavra neutra no singular ou masculina no singular, mas que descreva um objeto, por exemplo, computador, ok? Ou telefone, é o telefone e o computador. No singular, em polonês também são palavras masculinas, ok? O computer e o telefone. No plural, entra nesta forma aqui. Então, seria nasze komputery, nasze telefone, ok? Porque são objetos, são palavras masculinas no singular, mas no plural, como são objetos, pegamos esta forma aqui, de nossos ou nossas. E temos mais uma forma aqui que é nashi. Nashi significa nossos, então é para as palavras masculinas no plural, mas é só para as palavras masculinas que se referem a uma pessoa. A umas pessoas, na verdade, a algumas pessoas. Por exemplo, aos homens, aos meninos, aos professores, aos alunos. Sempre quando estamos falando, estamos nos referindo a alguma palavra masculina no plural, mas que descreva pessoas, aí a gente usa esse nashi. Eu parei um pouquinho mais neste assunto nessa aula anterior, na primeira parte, por isso aqui eu não vou falar muito, ok? Não vou repetir porque eu acho que não faz sentido, principalmente para as pessoas que já assistiram a primeira parte, então eu espero que para a maioria das pessoas que estejam assistindo aqui. Ok, então enashi significa sempre nossos. Ok, então da palavra nós já aprendemos, nosso, nossa, nossos, nossas. Vamos para a palavra vós, antigamente, mas hoje em dia vocês, né? Em polonês seria wy. Wy é vocês. Não vou anotar porque eu não anotei nenhuma outra, mas wy, bom, posso anotar, né? Wy, no geral, seria tipo vós, mas hoje em dia, na verdade, a gente traduz como vocês, vocês. Ok, e vamos lá. Wasz é de vocês. E aqui vem a complicação. Por quê? Porque em polonês temos várias formas, né? Temos wasz, wasza, wasze, wasze, washi. E em português sempre vai ser de vocês, né? Se em português a gente usasse ainda
aquela palavra vós, seria mais fácil associar as formas em polonês com as formas em português. Por quê? Porque wasz a gente poderia traduzir como vosso, wasza poderíamos traduzir como vossa, wasze aqui como vosso ou vossa, né, para as palavras neutras, wasze aqui no plural como vossas, ou às vezes vossos, e washi como vossos. Mas, aqui como vossos, de novo, nos referimos à palavra masculina no plural, que descreve pessoas, né? Então, homens, meninos, etc. Mas como em português não se usa mais, na verdade, essa forma, né? A gente sempre fala, onde está o carro de vocês, não onde está o vosso carro. Aí fica um pouquinho complicado. Então, você pode fazer uma relação com essas formas aqui, ok? Nasz significa nosso, wasz significa de vocês, mas é como se fosse nosso, só que de vocês, tá? Só para conseguir perceber a diferença entre de vocês, de vocês, de vocês, de vocês e de vocês, né? Porque em português tá tudo igual. Em polonês temos aqui 5 formas, na verdade 2 delas são iguais, mas de qualquer jeito tem que saber quando usar qual. Então, nas situações que você usaria nasz, só que você quer falar, ao invés de nosso, você quer falar de vocês, aí você vai falar wasz. Por exemplo, nasz komputer, o nosso computador. Se a gente quiser falar o computador de vocês, seria wasz komputer, ok? Eu acho que fica claro, eu espero que fique, que tenha ficado. Acho que é meio intuitivo, né? Mesmo que em português seja igual aqui, acho que dá para entender bem quando usa qual, né? Wasz é para as palavras masculinas, wasz é de vocês para as palavras masculinas, wasza aqui significa de vocês também, é para as palavras femininas. Depois, wasze significa de vocês, mas é para as palavras neutras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, colar e transformar aqui. Depois, outra palavra wasze aqui. Não, aqui a gente já viu que é para as palavras neutras. Wasza aqui é de vocês, mas é para o plural, no geral, a maioria das palavras no plural. E washi aqui significa de vocês. Deixa eu anotar. Washi é de vocês. É plural, masculino e ainda é sobre homens ou meninos, então sobre pessoas. Tá bom? Então, temos aqui várias formas em polonês, acho que fica intuitivo quando a gente usa qual, né? E vamos então para a última tabela aqui. Olha, eu aposto que você gostou de estar aqui. É ich. Não é que você gostou porque você relacionou ao ich em alemão que significa eu. Não. É que temos aqui uma palavra só. Aqui temos 5 e aqui temos 5. 2 iguais, mas tudo bem. E aqui temos uma só. Por quê? Porque deles e delas é ich em polonês. Tanto delas quanto deles é ich. Ok? Então, isso é legal. Porque até temos menos formas até do que em português, né? Então, ich é sempre delas ou deles, ok? Independentemente aqui de como ficaria como wasz ou como nasz, né? Nosso, nossa, nossos, blá blá blá. Aqui temos várias formas, aqui temos várias formas, aqui temos uma só. Em português temos duas, né? Dependendo se for delas ou deles. É diferente, em polonês não. É tudo ich, tá? E lembra que esse CH tem a pronúncia de como se fossem 2 R's, ok? É ich. Ok. Perfeito, olha.
a primeira parte da segunda parte, com certeza a gente conseguiu fazer mais rápido do que a primeira parte da primeira parte, porque eu precisei já explicar menos, né? Porque muita coisa já foi explicada na primeira parte, naquela primeira aula lá. Agora, então, vamos passar para a segunda parte da segunda parte. Então, para as frases. É a forma mais eficiente de aprender e acho que mais interessante também, esta parte da nossa aula. Vamos lá. Então, vamos ver agora aquelas palavras que a gente viu ali nas tabelas. A gente vai ver agora elas aplicadas já nas frases, dentro de frases. Então, a primeira frase está aqui. To jest nasz dom. Essa é a nossa casa. To significa isto, isso, este, esse, esta ou essa, depende. No geral, é isso ou isto. Mas, to jest pode significar isso é, isto é, esse é, ou este é, ou essa é, esta é também, ok? Este é, pode ser também essa é, ou esta é, ou isso é, este é também. Isso é, isto é também. Ok? E este significa é ou está. Como eu já tinha explicado na aula anterior, na primeira parte, mas vou repetir só para reforçar, porque isso é importante. Nash significa nosso. Aqui temos nossa, ok? Porque o que acontece é que, às vezes, as palavras que são masculinas em polonês são femininas em português, ou ao contrário, né? São femininas em polonês e masculinas em português. Acontece normal. Mas, então, dom, que significa casa, em português é uma palavra feminina, né? Por isso falamos nossa casa. Agora, em polonês, dom é uma palavra masculina, por isso falamos nasz dom, como se fosse nosso dom, né? Nossa casa, nosso casa, em polonês. Eu coloquei isso aqui conscientemente também para chamar a sua atenção, que quando a gente escolhe aqui o pronome possessivo, quando a gente está pensando, vai ser nosso casa ou nossa casa, a gente está pensando no gênero desta palavra aqui em português, né? Casa é uma palavra feminina, então a gente vai falar nossa casa e não nosso casa. Mas a mesma coisa tem que pensar em polonês. Dom, você conhece a palavra dom. Se você quiser colocar aqui nasz ou nasza ou nasze, você tem que saber se esta palavra é feminina, masculina ou neutra, né? Como esta palavra é masculina em polonês, a forma correta é nasz, certo? Então, to jest, este é, ou esse, ou essa é, neste caso, nasz, nosso, aqui temos nossa, né, neste caso, e dom significa casa. E a frase toda, to jest nasz dom, to jest nasz dom. Se a gente quiser falar, esse é o nosso computador, seria to jest nasz komputer, né? To jest nasz telefon, to jest nasz samochód. As palavras masculinas, então, telefone, computador, samochód, carro, que a gente viu na primeira parte, tudo isso é nasz em polonês. Ok. Aqui a segunda frase. Nasza klasa jest najlepsza. A nossa turma é a melhor. Nasza significa nossa, klasa significa turma ou sala de aula também, é klasa. Então, classe. E classe também seria classe. Então, a primeira classe, a segunda classe, por exemplo, no avião, no trem, também é classe. Mas aqui temos esse significado de turma. Jest é ou está. E najlepsza significa a melhor. A melhor de todos. Najlepsza, a melhor. Ok, então de novo. Nasza, nossa, klasa, turma, jest é najlepsza, a melhor. Nasza klasa jest najlepsza. Nasza klasa jest najlepsza. Nossa turma é a melhor. A próxima frase aqui. Nasze dziecko jest jeszcze małe. O nosso filho ainda está pequeno. Nasze, aquele nosso ou nossa, dependendo da palavra em português, porque em polonês nasze é para as palavras neutras.
Dziecko significa filho, mas não necessariamente filho menino. Dziecko é mais como se fosse criança, porque aqui a gente ainda não revela se é um menino ou uma menina, tá? Dziecko é como se fosse criança, você não sabe se é um menino ou menina, mas pode significar tanto criança, qualquer, quanto tipo o nosso filho ou a nossa filha. Dziecko. Depois, jest, está. Jeszcze significa ainda. Jeszcze é ainda. E małe, aqui, significa pequeno ou pequena, tá? A criança pequena. Então, poderia ser pequena, mas está traduzido como filho porque, sim, no geral, nasze dziecko é como se fosse nosso filho, não alguma criança. Ok? Então, nasze, nosso ou nossa, dziecko, criança ou filho aqui, mas sem revelar se é menina ou menino. Jest, está, jeszcze, ainda, małe, pequeno ou pequena. Nasze dziecko jest jeszcze małe. Nasze dziecko jest jeszcze małe. O nosso filho ainda está pequeno. A próxima frase. Nasze dzieci są jeszcze małe. Os nossos filhos ainda estão pequenos. Então, nasze aqui, de novo, né? Igualzinho. Dzieci, crianças ou filhos, mas, de novo, sem falar se são meninas ou meninos, ou meninas e meninos misturados, pode ser também, dzieci. Então, dzieci, crianças, filhos, mas, de novo, filhos não são meninos. Ou a gente não fala, ou meninos e meninas misturados, ok? Porque, tipo, para uma palavra neutra no plural. Por isso temos aqui nasze. Są significa estão, são ou estão. Eu tinha falado isso na aula anterior. Hoje eu acho que ainda não. Então, são significa são ou estão. Jeszcze ainda. E małe, pequenos ou pequenas. Tá? Então, małe pode significar pequeno ou pequena para as palavras neutras, ou pode também significar pequenas ou pequenos, tá? No plural também. Então, nasze, nossos, dzieci, filhos, ou nasze dzieci, nossas crianças, são ou estão, jeszcze, ainda, małe, pequenos ou pequenas. Nasze dzieci są jeszcze małe. Opa! Deixa eu só desligar aqui. Nasze dzieci są jeszcze małe. Nasze dzieci są jeszcze małe. Os nossos filhos ainda estão pequenos. E a próxima frase aqui. Nasi rodzice wyjechali na wakacje. Os nossos pais saíram de férias. Nasi, então, significa os nossos. Rodzice, os pais, mas é mãe e pai, ok? Mãe e pai, normalmente. Não dois pais, por exemplo. Se fosse uma coisa só para os pais homens, a gente falaria diferente. Rodzice são pais, mãe e pai. E no plural, é como se fosse masculino, da mesma forma que em português. Os pais, né? Os pais. Os avós, até quando estamos falando sobre a avó e o avô junto, são os avós, né? Ok? Wyjechali significa saíram, partiram, tipo, partiram, saíram, viajaram. E na wakacje é como se fosse para as férias, mas em português é de férias, né? Neste caso, de férias. Só wakacje significa férias. Ok, então de novo. Nasi, nossos, rodzice, pais, wyjechali, saíram, na wakacje, de férias. A frase toda. Nasi rodzice wyjechali na wakacje. Nasi rodzice wyjechali na wakacje. Nasi rodzice wyjechali na wakacje. Os nossos pais saíram de férias. E vamos passar aqui para a terceira. Não para a terceira, para a segunda tabela.
com wasz, wasza, wasze, wasze e wasz. Vamos lá. A primeira frase. Jak ma na imię wasz brat? Qual é o nome do irmão de vocês? E aqui vai ser aquela coisa, né? Que se fosse vosso seria mais fácil, porque seria qual o nome do vosso irmão. Mas como não se usa, vamos então traduzir como de vocês. Jak, na verdade, significa como. Só a palavra jak significa como. Ma significa tem. Na imię, como se fosse por nome, de nome, por nome, na imię, tá? De nome, por nome, como nome, porque imię só é nome. Só que se a gente pegar tudo junto, jak ma na imię, é como se fosse qual é o nome, ok? Qual é o nome de alguém. É assim que a gente fala em polonês. A gente fala tipo como tem de nome, como tem como nome, como tem por nome, tá? E em português, qual é o nome de. Wasz, vosso, ou de vocês neste caso, e brat é irmão. Eu falei na aula, na primeira parte, mas vamos reforçar aqui. Então, brat, irmão. De novo, jak ma na imię, como, qual é o nome, né? Não é como se chama, porque como se chama é mais relacionado ao sobrenome. E aqui é sobrenome, nome mesmo. Então, jak ma na imię, qual é o nome? Wasz, vosso, de vocês. Brat, irmão. Então, a frase toda. Jak ma na imię wasz brat? Jak ma na imię wasz brat? Qual é o nome do irmão de vocês? A segunda frase aqui. Wasza mama czeka na was na korytarzu. A mãe de vocês está esperando por vocês no corredor. Wasza, a vossa, né? Ou de vocês aqui. Mama. Mama é uma coisa entre mãe e mamãe, ok? Porque não é tão formal quanto mãe, mas não é tão carinhoso quanto mamãe. Czeka significa espera ou está esperando aqui, por exemplo. Então, czeka. Espera ou está esperando. Na was. Na was significa por vocês. Na was. Por vocês. Na é no, neste caso. E korytarzu vem da palavra korytarz, que significa corredor. Wasza, a de vocês, né? A vossa. Mama, mãe. Czeka, espera ou está esperando. Na was, por vocês. Na korytarzu, no corredor. E a frase toda. Wasza mama czeka na was na korytarzu. Wasza mama czeka na was na korytarzu. A mãe de vocês está esperando por vocês no corredor. E a próxima frase aqui. Mam wasze zdjęcie w telefonie. Tenho uma foto de vocês no celular. Mam, aqui, significa tenho, eu tenho. Mam, tenho. Wasze, de vocês, para as palavras neutras, porque zdjęcie significa foto e é uma palavra neutra. W significa em, no, na, dentro de. Acho que já coloquei, talvez até hoje, até nesta aula aqui. E telefone vem da palavra telefone, que significa celular. E eu tenho certeza que eu já falei. Celular, telefone. E até anotei na primeira parte. Mam, tenho wasze, de vocês, zdjęcie, foto, w telefonie, no celular. Mam wasze zdjęcie w telefonie. Mam wasze zdjęcie w telefonie. Tenho uma foto de vocês no celular. E a próxima frase aqui. Mam wasze zdjęcia w telefonie. O que mudou aqui? Esta letrinha, né? E virou A. O que significa que a forma singular virou a forma plural agora. Então, mam significa tenho, não mudou. Wasze, de vocês, fica igual. Zdjęcia é fotos, ok? Então, agora não é mais uma foto, eu tenho fotos no geral, zdjęcia, fotos.
I w telefonie, no telefone, no celular. Mam wasze zdjęcia w telefonie. Mam wasze zdjęcia w telefone. Tenho fotos de vocês no celular. E mais uma frase aqui. Gdzie są wasi rodzice? Onde estão os pais de vocês? Gdzie significa onde. A gente viu isso na primeira parte lá. Na primeira parte dos pronomes possessivos. Gdzie significa onde. São significa são ou estão, que a gente viu aqui, né? Na edição, os nossos filhos estão ou são, porque são ou estão, mas aqui temos estão também. Washi, de vocês, os vossos, né? E rodzice, os pais. Isso a gente já viu também hoje, né? Nashi rodzice, agora temos washi rodzice. Os pais de vocês. Então, de novo, gdzie, onde, são, estão, washi, de vocês, rodzice, os pais. Gdzie są wasi rodzice? Gdzie są wasi rodzice? Onde estão os pais de vocês? E mais uma tabela aqui, temos só uma palavra, mas temos 5 frases, né? Não vamos nos limitar aqui no aprendizado de polonês. Então, vamos lá, passo a passo, frase por frase. Ich internet nie działa. A internet deles ou delas não está funcionando. Ich significa deles ou delas. Internet. Internet, na verdade, acho que deveria ser com a letra maiúscula mesmo. Internet. Internet é a mesma palavra, só a pronúncia é diferente, né? Nie significa não, uma palavra super importante. Nie significa não. E działa significa funciona ou está funcionando. Então, vamos colocar aqui. Działa significa ou funciona ou está funcionando. Então, nie działa, não funciona ou não está funcionando. De novo. Ich, deles ou delas, internet. Internet. Nie, não, działa, funciona ou está funcionando. Então, tudo junto. Ich internet nie działa. Ich internet nie działa. A internet deles, a internet delas, não está funcionando. E, passando para a próxima frase aqui. Dokąd poszła ich siostra? Para onde foi a irmã deles ou delas? Dokąd, aqui, dokąd, significa aonde, tipo, para onde. Dokąd, para onde. Poszła significa foi, ela foi. Poszła, ela foi. Ich, deles ou delas. E siostra significa irmã. Então, de novo. Dokąd, para onde. Poszła, foi. Ich, deles ou delas. Siostra, irmã. Dokąd poszła ich siostra? Dokąd poszła ich siostra? Para onde foi a irmã deles? Para onde foi a irmã delas? A próxima frase aqui. Gdzie jest ich miejsce? Onde é o lugar deles ou delas? Gdzie significa onde, como a gente já sabe. Jest é ou está, como a gente já sabe também. Ich, deles ou delas. E miejsce significa lugar. Miejsce, lugar. Então, de novo. Gdzie, onde, jest, é ou está, ich, deles, delas, miejsce, lugar. A frase toda. Gdzie jest ich miejsce? Gdzie jest ich miejsce? Onde é o lugar deles? Onde é o lugar delas? E a próxima frase. To są ich ulubione piosenki. Essas são as músicas preferidas deles ou delas. To są. Você lembra de to jest, que pode significar isto é, isso é, esta é, essa é e este é, esse é também? Então, se a gente substituir jest por são, de to jest vira to são. Então, de este é vira estes são, ou esses são, ou estas são, essas são, ok? Tudo isso. Ich, deles ou delas. Ulubione, preferidas. Ulubione, preferidas. E piosenki, canções ou músicas. É mais literalmente canções, tá?
mas acho que do jeito que a gente mais traduz seria músicas. É que é muito difícil alguém falar, eu gosto dessa canção, quando tem na rádio, né? Mas como falar, eu gosto dessa música? Em polonês seria piosenka, então por isso aqui ficou como músicas, mas pode ser traduzido como músicas ou canções. De novo, to są, essas são, ich, deles ou delas, ulubione, preferidas, piosenki, músicas. E a frase toda? To są ich ulubione piosenki. To są ich ulubione piosenki. Essas são as músicas preferidas deles ou delas. E mais uma frase. Co robią ich nauczyciele? O que estão fazendo os professores deles ou delas? Co significa o que. Robią, fazem ou estão fazendo. Ich, deles ou delas, aqui. E nauczyciele significa professores. Então, de novo. Co robią, o que fazem ou o que estão fazendo. Ich, deles ou delas. Nauczyciele, professores. E a frase toda. Co robią ich nauczyciele? Co robią ich nauczyciele? Co robią ich nauczyciele? O que fazem ou o que estão fazendo os professores deles ou delas? E aqui eu coloquei 5 frases também para você ir treinando. Se você quiser colocar esta frase com este pronome, você pode. Você só substitui was por ich, ok? Se você quiser colocar nesta frase, em vez de falar a internet delas não está funcionando, você quiser falar a internet de vocês não está funcionando, você substitui ich por was, ok? Ich, como é sempre igual, em qualquer dessas frases você poderia colocar ich. Porém, se você quiser, no lugar do ich, colocar was, wasza, wasza ou washi, aí tem que tomar cuidado, porque assim, na última linha aqui, co robią ich nauczyciele, você teria que colocar esta forma, co robią wasi nauczyciele. Nesta primeira, ich internet nie działa, você teria que colocar esta primeira também aqui, tá? Wasz internet nie działa. Se eu quiser colocar alguma coisa de nosso, nossa, teria que ser dessa primeira linha também. Nasz internet nie działa, ok? Então é por isso também que eu coloquei as 5 frases. É exatamente nessa ordem. Primeiro, para a palavra masculina, internet é uma palavra masculina. Depois, para a palavra feminina, então, siostra é uma palavra feminina. Miejsce, uma palavra neutra. Piosenki, feminina no plural, ok? E nauczyciela, masculina, pessoa e no plural, ok? Então, sim, é isso. Agora pode ir brincando com estas frases. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, pode escrever. Eu vou olhar depois os comentários e vou responder também. E sim, é isso. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu espero que você agora vai memorizando essas, não necessariamente as frases, pode colocar no Anki, pode ir lendo, pode colocar nas suas anotações. Eu espero que você passe um tempinho ainda associando, se acostumando com essas frases. Eu acho que é um pouquinho mais difícil este tópico, mas acho que é bem importante também, então é bom que você ficou até aqui comigo. Só um comentário ainda. Essas palavras nasz, nasza, nasze, nasi, wasz, wasza, wasze, wasi, ok? Nosso, nossas, etc. De vocês também. Sofrem declinação também. Então, da mesma forma que eu falei sobre a palavra mój, lá na primeira parte, sobre a palavra twój, que podem mudar, essas palavras nasz, nasze, nasi, também. Wasz, wasze, wasi, wasza, também, tá? Então, isso pode mudar. A palavra ich não. A palavra ich não muda, deles, delas.
Ok, mas acho que isso já é tudo. Aquele documento que eu estava mostrando com as tabelas, você pode baixar clicando no link do bônus. As anotações que eu estava fazendo aí embaixo, você pode dar uma olhada, copiar. Elas estão disponíveis na descrição do vídeo e eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brasulaca. Se você gostou da aula, se você tenha gostado, por favor, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você achou. Pode compartilhar o vídeo para os seus amigos lá que estão aprendendo polonês também. E sim, até a próxima aula. Dziękuję bardzo i pa pa!